Irmãos e irmãs, paz e bem. No nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, a Escola de Nazaré, falamos de Nazaré. Falamos deste lugar santo, da encarnação, da Basílica, da Anunciação, o lugar que guarda o sim de Maria. Mas falamos também das pedras vivas. Quem são as pedras vivas? São os cristãos, peregrinos que passam por aqui, os missionários que vivem aqui. São estas pedras vivas que nos fazem recordar que o Senhor continua a chamar, continua com seus projetos, continua a pedir a cooperação humana para que o Evangelho chegue até os confins da terra. E falando hoje de cooperação, falando de trabalho com os peregrinos, trabalho com aqueles que passam pela comunidade cristã local, temos aqui conosco um amigo, um frei-irmão, para mim um frei-irmão já conhecido no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, pois eu posso dizer que foi um dos fundadores, ele está aqui desde o início, Frei Siniša Isbrenović, nosso irmão franciscano, ele é croata, ele é da Croácia, é frei menor, missionário na Terra Santa. Obrigado, Frei Siniša, pois mais uma vez ter aceitado o convite de vir ao nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Obrigado mais uma vez pelo convite. Frei Siniša está sempre no chat, é um membro da equipe, ele nos ajuda muitíssimo, sobretudo quando iniciamos o programa Em Casa com a Sagrada Família. Ele nos encorajou, foi o primeiro entrevistado, o primeiro que falou sobre a espiritualidade de Nazaré aqui no nosso programa. Isto é uma gratidão que temos para contigo, nós, a equipe, os consagrados da Canção Nova, a Fraternidade de Nazaré. Obrigado. Obrigado a vocês. Frei Siniša, são 10 anos em Nazaré. Sim, já se passaram 10 anos. Chegou aqui muito jovem. Quantos anos tem agora? 35. 34? Então tinha 25 anos. 25 anos, sim. Depois dos votos solenes, cheguei aqui. Me lembro quando cheguei, não sabia falar a língua, pois como se fala italiano em casa, mas também inglês, tudo misturado. E na cabeça, quando se chega em outro país, que ainda falam outras duas línguas, que chega jovem na comunidade, que não era uma comunidade jovem, que havia muitos freis anciãos. Portanto, eu era muito jovem em relação àqueles que aqui viviam de 80 anos. Eles me perguntavam, você é tão jovem, quando você fará os votos solenes? Você é muito jovem. E eu dizia, sim, mas eu já fiz tudo. Esta foi a primeira experiência, mas o tempo passa. Que belo. 10 anos, missionário na Terra Santa, um frei jovem, ainda jovem, mas com tantas responsabilidades. Conheceremos ainda mais o Frei Siniša, porque nós já o tínhamos convidado uma outra vez, porque para mim é uma bela espiritualidade o que ele vive. E, sobretudo, é possível ver isso nos seus afazeres do dia a dia como missionário. É um exemplo e é também uma escola que, em muitos aspectos, pode nos ajudar. Saudamos as nossas missionárias da comunidade Shalom, que cantarão no nosso programa, que nos trazem a alegria do canto e da oração. Bem-vinda, Ana Paula de Fone e Milena. É sempre bonito estar aqui neste momento de espiritualidade, não é, Ana Paula? Nos sentimos em casa, chegando em tantas casas que nos acolhem em seus corações através deste programa. É uma verdadeira alegria. Saudamos também o nosso seminarista Felipe, da Diocese de Uruaçu, missionário na Terra Santa. Ele está aqui fazendo o seu ano de serviço. Obrigado, padre. É um prazer estar aqui mais uma vez neste programa. E ele nos trará os pedidos de oração das pessoas que nos enviaram pedindo oração. Frei Siniša, antes de falar do seu trabalho, gostaria de lhe perguntar como nasceu a sua vocação missionária e por que a Terra Santa. A Terra Santa, penso que foi para mim como quebrar um gelo. Por que digo isso de quebrar um gelo? Pois havia na minha província freis que vinham aqui para estudar e alguns ficavam por um tempo, mas não muito tempo, com um trabalho definitivo. O último frei da nossa província esteve aqui foi nos anos 60. Ele morreu aqui em Nazaré.
Romper este gelo, este silêncio e impedir para vir para a Terra Santa. Terra Santa por quê? Porque é uma vocação. Eu sempre disse isso. Dentro da nossa vocação franciscana, temos uma vocação, uma outra vocação, que é a vocação missionária. São Francisco nos inspirou isto. Mas penso sobretudo porque na Terra Santa, onde existe um ponto mais profundo. Se na nossa Constituição de nossa ordem diz assim, a ordem é composta por províncias, vicariatos, por todo o mundo, e a custódia da Terra Santa. Nesse artigo que diz que a custódia da Terra Santa não é uma província qualquer no mundo, podemos dizer que está no coração da ordem. Seja os freis que escolheram a província da Terra Santa, como o Senhor, por exemplo, que não pertencem a outra província, seja os freis que chegam como missionários, como alguns de nós, que estamos aqui por um tempo, ou alguns que ficam aqui por toda uma vida. Sabemos que estamos aqui por um tempo, mas alguns deixaram aqui seus ossos. Não só aqui, mas também na Síria, por causa desta guerra. Não morreu na guerra, Frei, mas deixou seus ossos lá, naquela terra. Esta é uma vocação missionária particular. Interessante porque a nossa missão é a Terra Santa e a Síria, que agora vive em guerra, como nos lembrou Frei Sinischa, e temos irmãos freis que estão lá, ainda que exista toda esta guerra e perseguição aos cristãos, mas também aqui na Terra Santa, Israel e na Palestina, que vivem um momento muito difícil para os freis. E de tempos em tempos vivemos estas dificuldades. Certo, são momentos que na nossa ordem podemos dizer que nos inícios São Francisco sempre quis viver aqui. São Francisco, pelo que sabemos, sabia ler, escrever. Ele não queria voltar para a Itália. Ele, quando veio para cá, ele quis ficar aqui. Mas por alguns acontecimentos que ocorreram com os primeiros companheiros, eles pediram para que ele voltasse para rever algumas coisas. Mas o seu desejo era permanecer aqui. Por isso, podemos chamar esta missão a pérola de todas as missões. Não que as outras sejam menos importantes, mas aqui é uma missão particular, especial. Frei Sinischa é o custódio da Casa de Nossa Senhora. São 10 anos de serviço na Casa de Nossa Senhora, onde ela disse sim à encarnação. Frei Sinischa, o que mudou na sua vida nesses 10 anos? Fisicamente, eu vi as fotos, não mudou muito. Digamos que mudou um pouco. Está certo. Também fisicamente mudei um pouco. Mas, com certeza, não nos damos conta daquilo que o Senhor muda na nossa vida. Nos damos conta quando refletimos sobre isto com seriedade, quando rezamos e pensamos naquilo que fizemos na nossa vida. E tem outro momento que todos nós que moramos na Terra Santa vivemos, é quando saímos daqui. Quando saímos dessa realidade, podemos ver e compreender realmente onde estamos, o que estamos fazendo. Porque isto é muito importante. Quando no ano passado estive no Brasil, as pessoas vinham até nós e nós dizíamos que morávamos em Nazaré. Nos dávamos conta que aquelas pessoas talvez nunca iriam a Nazaré. Mas confiavam os seus pedidos de oração a nós que moramos neste lugar. Acredito que isso nos faz crescer muito mais que leituras e outras coisas. O fruto que podemos dar aos outros. Escrever um livro, de rezar pelos outros. Aqui neste lugar, porque nós temos esta graça. Posso dizer de maneira figurativa que é como engarrafar esta água da fonte e dá-la aos outros. Porque nós não somos capazes de sermos plenamente cheios da palavra de Deus, ou sermos plenos dessa água que jorra da fonte. Mas penso que temos o dever de engarrafar esta água e dar aos outros.
Frei Sinischa está na Terra Santa, está no governo da custódia da Terra Santa, é o padre custódio dos outros freis. Em seu governo, ele organiza a vida dos outros freis missionários. O seu conselho, dizemos assim, o senhor faz parte, foi eleito pelos freis para estar no governo da custódia e também prefeito da sacristia do santuário e agora também diretor responsável pela casa nova, que é a casa que acolhe os peregrinos. É uma realidade da custódia muito importante que agora o senhor é o responsável nesta nova missão. Eu gostaria de lhe perguntar por que a custódia tem interesse, como no passado, por quase 3 séculos, de ter uma casa nova, quer dizer, uma espécie de albergue, hotel, para acolher os peregrinos. Porque, um primeiro ponto, em primeiro lugar, falando por mim e olhando para tudo, hoje sim podemos falar de uma espécie de albergue, hotel, porque as exigências das pessoas são outras. As pessoas que vêm em peregrinação querem um certo conforto, isto é normal, e disto não podemos fugir. Não podemos ter uma mente fechada sobre isto, porque devemos oferecer uma certa qualidade de serviço. Não um serviço de luxo, obviamente, mas deve ser um serviço de qualidade. Mas me perguntou como nasceu. Os freis da Terra Santa, chegando aqui na Terra Santa, antes de uma oficialização formal como província, depois de 1300, mas o que os freis faziam aqui? Eles estavam próximos dos lugares santos, mas também acompanhavam as pessoas que vinham aqui. Eu penso que estes 2 pontos caminham juntos. Acompanhar as pessoas, mas o que isso significa? Ir junto. Acompanhar também significa encontrar um alojamento, pois naquele tempo não existia casa nova e deveriam encontrar um alojamento, alguma coisa onde as pessoas pudessem ficar alojadas, com o estilo de um dormitório ou algo parecido. E assim os freis faziam. Penso que até hoje os freis pensam desta maneira, porque são acompanhadores de peregrinos. Por isso, seja de modo espiritual, seja de modo a oferecer um lugar físico, é isso que tentam fazer aqui para os peregrinos dentro da Terra Santa. Belo, porque para mim, são como pedras vivas, são estes irmãos e irmãs que vêm fazer uma peregrinação. E a custódia sempre teve esta atenção especial pelos peregrinos. E pelos peregrinos de hoje, pedimos às nossas consagradas a cantarem por todos os peregrinos que vêm, mas também por aqueles que estão em casa e que nos acompanham, e que de casa rezam conosco e crescem na nossa escola de Nazaré. Ave
Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Milena. E você, Felipe, que nos traz agora os pedidos de oração. Estas pessoas maravilhosas que escrevem para o nosso programa. Hoje temos o pedido de oração de uma pessoa que não quer ser identificada. Ela é de Portugal e nos pede assim: sou sócia da TVCN de Portugal. Peço oração para a minha vida profissional. Tenho 53 anos e estou desempregada há mais de um ano. Sou a única fonte de renda da minha família. Que o Senhor venha em meu socorro. Nós nos unimos em oração a você e pedimos que confie na proteção da Sagrada Família de Nazaré. E uma outra pessoa que se chama Júlia, de Vila Verde de Braga, do Brasil, nos diz assim: olá, Padre Bruno. Eu acompanho o programa e o terço também aos sábados. É maravilhoso. Eu recebo uma vez por mês na minha casa uma imagem da Sagrada Família, aquela que passa em todas as casas. Gostaria de lhes pedir para que rezassem pela conversão dos meus netos, Vitor, Nuno, Ana, Maria e Henrique. Peço oração pelo meu cunhado, Paulo, que começou a trabalhar no início de abril, que ele tenha força de continuar com serenidade e seja feliz. Obrigado, Padre Bruno. E se você gostaria de nos enviar seu pedido de oração, nos envie pelo nosso endereço de e-mail sagradafamilia@cançãonova.com ou pela nossa página do Facebook Em Casa com a Sagrada Família. Obrigado, Felipe. Frei Sinischa. Na estrutura da casa nova, temos cristãos que ali trabalham. Eu penso que a custódia sempre teve essa preocupação de dar um trabalho aos cristãos. Como é para você trabalhar com os cristãos de Nazaré? É um trabalho. O que quer dizer isto? Quer dizer que muitas vezes, em algum lugar, devemos trabalhar juntos, colocar em comum aquilo que somos, como frei, mas, sobretudo, aquilo que é trabalho de verdade, no sentido de que é necessário ter uma divisão. Por que falo disto? Falo disso porque não somos uma empresa somente. Somos religiosos. Precisamos que as pessoas que trabalham nos vejam assim. Mas também precisamos que as pessoas tenham a responsabilidade pelo trabalho que exercem, que é muito importante. Isto a Igreja também nos ensina. Um trabalho dado é uma graça, mas é preciso que eu acolha esta graça com responsabilidade. Para mim, esses dois aspectos são muito importantes. Não esquecer aquilo que somos, mas com serenidade manter um olhar sobre aqueles que são, obviamente, assalariados, que é sempre um trabalho, e assim deve ser. Mas nós somos responsáveis por aquilo que aceitamos realizar. É educação, isso é muito bonito. Os cristãos sempre viveram muito próximos aos freis, aprendendo com os freis, e eu penso que é belo este aspecto da educação. E também temos as irmãs do catecismo, as religiosas que cooperam contigo. Como é esta cooperação? Como funciona esse trabalho com os cristãos e os peregrinos? Como funciona? Veja, eu posso dizer uma coisa. A ajuda mais preciosa vem das irmãs, porque elas coordenam todos os trabalhos das mulheres dentro da casa. Não somente das mulheres, mas tudo que diz respeito à cozinha, limpeza e todas as coisas de casa. Recordando que, antes de tudo, somos religiosos e, sobretudo, ensinamos as pessoas, estamos com as pessoas. De verdade, sem as irmãs seria muito difícil. Elas conseguem ir até os operários, estão com eles, o que muitas vezes um frei não consegue estar o tempo todo com eles. Elas realizam. Por isso, ter as irmãs conosco não é ter mais trabalhadores, e sim ter alguém que nos ajude também na educação destes trabalhadores. Ter alguém que esteja próximo deste trabalhador de outra maneira. Não como um empresário ou como alguém que emprega. É mais do que isto.
Os peregrinos que por aqui passam querem ficar na casa nova. Temos pessoas que agendam para daqui a 2 anos e está sempre cheia a casa nova. Por que estar hospedado ali é diferente? Os peregrinos nos dizem que ali temos um espírito de família e que é muito bom estar com os franciscanos. O que vocês fazem para que os peregrinos queiram voltar e queiram ficar na casa nova? Existem várias coisas, mas um fator principal é a proximidade física dos lugares santos. Pois uma pessoa que vem para Nazaré e abre a janela e vê a Basílica da Anunciação, que está ali na frente. Em Belém é a mesma coisa. Está ao lado da Gruta da Natividade. Em Jerusalém é próxima do Santo Sepulcro. Ou alguém que está próximo ao Tabor e ali está muito próximo do santuário praticamente. Isto com certeza. Pois uma pessoa deseja estar próximo. E a outra coisa é aquilo que eu dizia sobre a casa nova. Sim, é um albergue, um hotel, que deve ter seus serviços de certa qualidade. Mas, acima de tudo, é uma casa religiosa. Por que uma casa religiosa? Porque nesses lugares sempre haverá uma capela, um lugar para oração. Muitas pessoas, depois de um dia cansativo de peregrinação, onde já estiveram em tantos santuários, querem rezar, e elas dizem: podemos rezar o breviário? Podemos fazer nossas orações? Podemos fazer uma adoração? Ainda que seja tarde, porque sabem que estão numa casa religiosa, que é muito diferente de estar em um hotel comum. Isso é muito belo, porque eles falam de um espírito de família, que vem os freis, vem as irmãs. Em cada casa nova existe uma capela. Sempre temos um lugar de oração. A Capela de Nazaré foi restaurada e ficou muito bonita. Sim, foi feita uma restauração muito grande e significativa. Muitas vezes eu dizia: olha como ficou bonita a capela. E alguns diziam, alguns padres até diziam: mas antes também era bonita. Por que dizem isto? Porque o importante é que esteja limpa, que um religioso os acolha, ou uma irmã que esteja ali, que seja vista. E isto vale muito. Isto faz a diferença que não é comum em tantos hotéis. Às vezes escuto uma frase e até penso que seja um pouco pesada. Um peregrino que diz: eu paguei por uma peregrinação e penso que posso ter um mínimo de serviços de qualidade por aquilo que paguei. Isto é um dever que devemos ter. Não um lugar luxuoso, repito, não somos um hotel que oferece piscina, spa e outras coisas para que as pessoas venham aqui. Mas mesmo para uma peregrinação, temos que ter uma certa qualidade, sim. Obrigado, Frei Sinischa. Aprendemos muito contigo, porque és um homem prático, mas também tem uma espiritualidade, e isto notamos quando fala, sobretudo na sua vida. Estamos chegando ao final do nosso programa e gostaria de lhe pedir que brevemente deixasse uma mensagem a todos aqueles que gostariam de vir para a Terra Santa, mas têm medo ou estão indecisos, vou ou não vou. Quer fazer uma peregrinação? Venha para a Terra Santa. É a melhor viagem que poderá fazer. É o encontro com Jesus. Eu lhe peço uma última mensagem para estas pessoas. Eu penso que é difícil nos tempos de hoje dizer: não tenha medo. Aqui nada acontece. Nós que aqui moramos sabemos muito bem como é a situação. Obviamente que a mídia faz o seu trabalho. Mas, por outro lado, como um livro, uma outra página de um livro, o outro lado do que a mídia diz, devemos fazer um trabalho em dizer a verdade sobre a realidade. Bem sabemos que aquilo que vem pela notícia é sempre algo negativo. Na verdade, não é assim. Isso também acontece aqui na Terra Santa.
Terra Santa é um lugar onde sempre acontecem tribulações. Mas freis, sacerdotes e irmãs jamais diriam para virem aqui se existisse um perigo real. Da custódia aos bispos sempre estão convidando os peregrinos para virem para a Terra Santa. O que isto quer dizer? Quer dizer que a Terra Santa está de braços abertos para acolher os peregrinos. Não tenham medo. Não existe outra peregrinação por excelência como em vir para a Terra Santa. Não existe. Mas onde devemos buscar a água? Buscar a água num rio é bom. Mas é bonito, sempre digo isso, como um passarinho que busca água limpa. E a melhor água é na fonte. Ainda que após correr um pouco a água esteja contaminada, na fonte a água continua limpa e se pode beber. A água da fonte é pura. Venham para a Terra Santa, venham beber a água na sua fonte. Agora agradeço a Frei Sinischa e consagremos todas as famílias que nos acompanham e que enviaram seus pedidos de oração à família de Nazaré. E juntos daremos a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Onipotente, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família de Nazaré. Família de Nazaré, Escola de Nazaré, chegando ao teu coração e na tua vida.